E aí, vocês estão bem? Eu tô bom. Vamos nessa. Vamos lá. Vamos que nós temos mais 2 capítulos. É uma coisa curiosa. O capítulo agora, não quero desanimar, tem muitos versículos. Em compensação, o capítulo 10 só tem 3. Então vamos lá. Alegria, ânimo e vamos completar a obra. Se inscreva no canal, curta o vídeo, você sabe tudo que tem que fazer, coloque o seu comentário. Vamos juntos, temos muito a falar hoje. Vamos lá, Esther capítulo 9, diz assim: No dia 13 do 12º mês, chegou o dia, que é o mês de Adar, quando a palavra do rei e a sua ordem deviam ser executadas, no dia em que os inimigos dos judeus esperavam apoderar-se deles, aconteceu o contrário. Pois os judeus é que se apoderaram dos que odiavam, nas suas cidades, em todas as províncias do rei Assuero. Os judeus se reuniram para atacar aqueles que queriam destruí-los e ninguém podia resistir-lhes, porque o terror que inspiravam caiu sobre todos aqueles povos. Todos os oficiais das províncias, sátrapas, governadores, oficiais do rei, auxiliavam os judeus, porque o temor de Mordecai tinha caído sobre eles. O temor de quem? Mordecai. Interessante esse texto. Poderia falar de Esther, mas falou o quê? De Mordecai. Na posição que Mordecai agora estava, de autoridade, influenciando todos que tinham autoridade. Não toquem nos judeus. E se alguém se levantar contra os judeus, cumprindo a lei que foi assinada, a segunda lei, esses serão aniquilados. Olha a importância de estar numa posição chave em um dia como esse. Olha a importância da influência política. Olha como é importante também nós termos servos de Deus ocupando posições de destaque na sociedade para impedir que o mal aconteça. Porque Mordecai era grande na casa do rei, e a fama dele se espalhava por todas as províncias, o seu poder ia aumentando cada vez mais. Assim os judeus mataram todos os seus inimigos a golpes de espada, matando, destruindo e fazendo com seus inimigos o que bem quiseram. Na cidadela de Suzã, os judeus mataram e destruíram 500 homens. Na capital, hein? Mataram também, aí tem uma série de nomes, né, gente? Vamos lá. Parzandata, Dalfon, Maspata, Porata, Dália, Aridata, Farmasta, Arizai, Aridai e Vaizata, que eram os 10 filhos de Amã, filho de Amedato, inimigo dos judeus, porém no despojo não tocaram. Isso aqui está contaminado, isso aqui a gente não quer não. Provavelmente, entende-se que os filhos de Amã tomaram a posição do pai, o que seria até meio óbvio, né? Então, eu não acho que foi uma coisa muito de graça, assim, chegar lá, não, porque como é filho de Amã, vamos... Não. Eu entendo, até pela força da lei, que era quem se levantasse para fazer o mal contra os judeus. Então, entende-se que esses 10 filhos pegaram os planos do pai para executar e foram derrotados. No mesmo dia, o rei foi informado do número de mortos na cidadela de Suzã. O rei disse à rainha Esther: Na cidadela de Suzã, os judeus mataram e destruíram 500 homens e os 10 filhos de Amã. E nas demais províncias do rei, o que será que fizeram? É interessante a gente falar, né, de rei, né? Como se fosse uma coisa normal. E agora, qual é o seu pedido? Peça e lhe será dado. Você ainda tem algum outro desejo? Será concedido. Imagine, meses depois, Esther continuava nessa posição de autoridade, do rei estar ali disposto a entregar mais ao que ela pedisse. Então Esther disse: Se for do agrado do rei, permita aos judeus de Suzã que também amanhã façam o segundo decreto de hoje e pendurem em forco os cadáveres dos 10 filhos de Amã. Ou seja, para continuar a justiça e os filhos de Amã serem publicamente expostos como um exemplo do que acontece com aqueles que se levantam contra os judeus mediante a lei que foi assinada pelo rei Assuero. Então o rei ordenou que assim se fizesse, um decreto foi publicado em Suzã, mais um decreto, e os cadáveres dos 10 filhos de Amã foram pendurados na forca. Os judeus de Suzã se reuniram também no dia 14 do mês de Adar, ou seja, são 2 dias, e mataram 300 homens de Suzã, porém não tocaram no despojo. Eu quero falar de algo interessante que me veio à mente, e claro que a gente tem que tomar muito cuidado nesse tipo de assunto, né? Os filhos não vão carregar as maldições
dos pais. Eu entendo isso, que os filhos, nessa perspectiva que temos, não carregam a condenação dos pais. Se o pai fez um mal, não é justo o filho carregar o peso espiritual, estou falando do pecado, porque é claro, né, acontece que de repente o filho acaba herdando uma dívida, algum problema do pai, no plano natural isso acontece. O que estou falando em conceito espiritual. Porém, algo que não pode ser desprezado, né, em que algumas correntes cristãs colocam como maldição hereditária, e eu não estou aqui para ficar discutindo a nomenclatura, que é outro tipo de discussão hoje, desculpa a seriedade, meio chata na internet. Mas o fato é que nós vemos que os filhos normalmente reproduzem os males dos seus pais e acabam tendo também, por consequência, as mesmas condenações dos seus pais, porque fizeram a mesma coisa. Porque isso é uma ordem natural. Eles aprenderam, eles foram educados a falar daquele jeito, a pensar daquele jeito, a agir daquele jeito. Então, como nós precisamos de Jesus e dessa renovação de entendimento para aquilo que nós recebemos na nossa trajetória, seja de pai, seja de qual for o nível de autoridade espiritual que influenciou as nossas vidas ao longo do tempo. Pensa nisso, quantas pessoas te influenciaram? Na rua, na escola, na faculdade, no trabalho, não só em casa, mas figuras, hoje, redes sociais, né, os influencers, quantas coisas influenciam, que adquiriram autoridade, foram revestidas de autoridade, e que, de repente, você recebeu esse conhecimento e que você acaba reproduzindo comportamentos, atitudes, até erros dessas pessoas, porque a mentalidade foi produzida com o exemplo, com a referência. Aquilo foi multiplicado, aquilo foi replicado, porque filho é a multiplicação. Então nós precisamos, através de Jesus Cristo, dessa renovação de entendimento, os nossos olhos saberem para separar aquilo que é bom e aquilo que é ruim. O que é ruim da minha origem, da minha educação, né, daquilo que eu tive como referência, vai ser tirado da minha vida. O que for bom, ok, faz todo sentido permanecer. Porque não acho também que, de repente, você teve uma educação ímpia, que tudo é mal. Tem coisas que podem ser boas, valores que talvez estejam de encontro àquilo que está na palavra. Mas aquilo que for ruim, o Senhor nos liberta. E por isso que nós precisamos ter mais intimidade com o Senhor, nós precisamos conhecer mais a palavra, nós precisamos ter mais sensibilidade e discernimento, para nós rejeitarmos aquilo que não faz parte dessa nova mentalidade que nós temos como filhos de Deus. Porque nós temos essa nova identidade de filhos. Nós éramos, então, filhos naturais dos pais, da família tal, da comunidade tal, do bairro tal, da cidade tal. Agora nós somos filhos de Deus. Agora nós temos uma outra perspectiva, uma outra forma de enxergar. Nós chegamos com os olhos espirituais. E daí vem, por fim, mais uma reflexão importante nisso. Para quem tem filhos, como eu, o que nós estamos ensinando aos nossos filhos? Quais são as nossas atitudes, as nossas palavras? Aquilo que a gente brinca, dá um exemplo bem bobinho, mas faz bastante sentido e você vai poder estender isso para tudo. É a mesma coisa que você fala para o seu filho assim, não pode beber refrigerante, e você está bebendo na frente dele. Mas pai, se não pode beber refrigerante, por que você está bebendo? Porque eu sou adulto, porque eu posso, porque eu tenho autoridade, você ainda não tem. São coisas que não funcionam, não fazem sentido. Já está bagunçando o princípio de autoridade, está bagunçando valores, quer dizer, você faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço. Que doideira. Então, é muito importante essa reflexão e eu não falo que você vai radicalmente ser incrível como um exemplo, mas você vai com disciplina se corrigindo até atingir essa estatura. Entendeu? Você vai, não, peraí, se eu vou educá-lo nisso, eu não posso fazer isso. Se eu quero que ele tenha um bom vocabulário, eu não posso falar dessa forma.
mais. Não é só, não vou falar na frente dele, não vou falar nunca mais dessa forma. A postura, o nosso exemplo educa, o nosso exemplo ensina, o nosso exemplo impacta. Então eu não quero que meus filhos carreguem condenação, não quero maldição, ou seja como for, como você se expresse nisso. Eu quero que meus filhos carreguem o que há de melhor. E eu vou entregar o melhor, eu vou preparar o melhor. E Mordecai criou Esther. Deixa muito claro a importância no texto da criação de Esther por parte de Mordecai. Ele a adotou, ele a preparou para o plano que Deus tinha para a vida dele. Vamos preparar os nossos filhos para o plano superior. Deus vai fazer uma grande obra através dos nossos filhos. Aleluia. Continuando no texto, também os demais judeus que viviam nas províncias do rei se reuniram e se organizaram para defender a vida e se livrar dos seus inimigos. Mataram 75 mil dos que os odiavam. Vocês entenderam isso? 75 mil. Foi uma guerra. Foi uma guerra em 2 dias. 75 mil inimigos, mas não tocaram no despojo. Isto aconteceu no dia 13 do mês de Adar. No dia 14 descansaram e fizeram dele um dia de festa e de alegria. Mas os judeus de Suzã se reuniram nos dias 13 e 14 do mesmo mês. Descansaram no dia 15 e fizeram dele um dia de festa e de alegria. Por isso os judeus das vilas que moram nas aldeias do campo fazem do dia 14 do mês de Adar um dia de alegria, de banquetes e de festas. E um dia em que mandam presentes uns aos outros. E hoje tem um hábito muito interessante, quando tem a festa do Purim, até hoje celebra a festa do Purim no calendário judaico, em que eles dão um doce, tipo uma esfirrinha assim, né? Depende do formato que fazem, normalmente com frutas, uma geleia dentro, que eles chamam de orelha de Amã. É muito curioso e é um doce bem gostoso. Mordecai escreveu estas coisas e enviou cartas a todos os judeus que moravam em todas as províncias do rei Assuero, aos de perto e aos de longe, ordenando-lhes que comemorassem o dia 14 do mês de Adar e o dia 15 do mesmo mês todos os anos. Inclusive, esse ano, que é bissexto, tem 2 meses Adar para corrigir o calendário. O calendário judaico e o calendário lunar. Bom, isso é só uma curiosidade, gente. O bispo tem essas curiosidades na cabeça toda hora. Como os dias em que os judeus se livraram dos seus inimigos, o mês em que a tristeza virou alegria e o luto se transformou em festa. E que esses fossem dias de festa e de alegria, de troca de presentes e dádivas aos pobres. Assim, os judeus aceitaram como costume o que naquele tempo haviam feito pela primeira vez, segundo Mordecai lhes havia ordenado por escrito, porque Amã, filho de Amedata, aqui vai ser um resumo, né, do motivo da festa. O Agagita, inimigo de todos os judeus, tinha planejado destruir os judeus e tinha lançado o Pur, lembra? Isto é, sortes para assolar e destruir. Lembra que ele lançou as sortes para definir qual era o dia do extermínio. Mas Esther foi falar com o rei e ele ordenou por cartas que o plano perverso de Amã que ele tinha elaborado contra os judeus recaísse sobre a própria cabeça dele e que ele e os seus filhos fossem enforcados. Por isso, esses dias são chamados de Purim, do nome Pur, daí por causa de todas as palavras daquela carta e do que testemunharam e do que lhes havia acontecido. Os judeus decidiram que eles mesmos, seus descendentes e todos os que viessem se juntar a eles não deixariam de comemorar esses 2 dias, segundo o que se havia escrito a respeito deles no tempo marcado todos os anos, acontece até hoje. E que estes dias seriam lembrados e comemorados geração após geração por todas as famílias, em todas as províncias, em todas as cidades, em que esses dias de Purim jamais iriam desaparecer entre os judeus e que a memória deles jamais se extinguiria entre os seus descendentes. Bom, a gente poderia pegar aqui o versículo, 23 até o 26, 25, 26, que esses 4 versículos resumem o livro inteiro praticamente. Né? Agora, só falando, muito interessante sobre a festa do Purim, que aqui está colocado na palavra, nós temos posteriormente, talvez uns 3 séculos depois, quase 4 séculos, né? Nós temos a revolta dos Macabeus,
Existem livros, né, dos Macabeus, não estão na Bíblia Sagrada, mas nós consideramos livros de teor histórico, fazem parte da Bíblia Católica, mas não nas demais configurações bíblicas. Pois nós consideramos que não são canônicos, mas são livros históricos, né, que contam a história dos judeus nesse intervalo, no caso dos Macabeus, nesse intervalo entre entre o Antigo e o Novo Testamento. Nós temos um intervalo de praticamente 400 anos, que é o final do Império Persa, o Império Grego e o começo do Império Romano. O segundo livro de Macabeus, no capítulo 15, versículo 36, fala sobre a comemoração da festa do Purim, no contexto ali que está contando a história. Só que ali no texto não coloca assim, festa do Purim, chama festa de Mordecai. Eu acho algo muito interessante, como no contexto aqui de quem está escrevendo, né, eles chamando essa festa de Mordecai ou Mardoqueu. Vou continuar o texto, mais uma curiosidade. Então a rainha Esther, filha de Abiail, e o judeu Mordecai escreveram com toda a autoridade uma segunda carta para confirmar a carta de Purim. Isso é para reforçar a comunicação. Mandaram carta a todos os judeus, as 127 províncias do reino de Assuero, com palavras amigáveis, sinceras, como se fosse convite, né? Para confirmar esses dias de Purim, nos seus tempos determinados, como o judeu Mordecai e a rainha Esther lhes haviam ordenado, e como eles mesmos já o tinham estabelecido sobre si e sobre a sua descendência a respeito do jejum e do seu lamento. E o decreto de Esther estabeleceu estas particularidades de Purim e se escreveu no livro. Mais um decreto, o livro dos decretos, o livro dos casamentos, o livro das festas, dos banquetes. Então começa com um banquete de uma grande confusão dentro da família de Assuero, encerrando aquele relacionamento. E esse livro praticamente termina com uma grande celebração, um banquete em todas as casas dos judeus, fruto do casamento de uma mulher judia com o imperador Assuero, o rei Assuero, ou Xerxes I. Um casamento, um relacionamento tão importante para que, com a interferência corajosa de Esther sob a direção de Mordecai, os judeus fossem preservados até o dia de hoje. Então, eu queria terminar falando que Purim é isso. Purim é transformação. Era Pur, virou Purim. É a obra de Deus em nossas vidas. Nós tínhamos um destino. Sorte foi lançada. Todos nós tínhamos um destino. Satanás projetou um destino destruidor para cada um. Mas o Senhor Jesus anulou, com o decreto espiritual da sua vitória, todas as sentenças, todas as maldições, tudo aquilo que nos era mortal. Louvado seja o nome de Jesus. Creia no Senhor Jesus como teu único Senhor e Salvador, e Ele vai transformar a tua vida. O Pur vai virar Purim. O fim de uma trajetória de sentenças e destruição, e celebrar uma nova vida reinando com o nosso Senhor Jesus Cristo. O Senhor vai colocar essa coroa na nossa cabeça. Amém? A coroa da vida. Glória a Deus. Esse foi o capítulo 9. Muito bom nós meditarmos na história de Mordecai. Coloca aqui o teu comentário. Qual foi o ponto alto de hoje desse capítulo? Eu quero ler. Eu quero entender, eu quero ouvir de você o que mais te impactou. Um beijo e até o próximo, hein? Tá acabando.